Olá, está começando a primeira edição do viverbem.com, Sua Saúde em Sintonia. Nesta edição iremos conversar com um especialista sobre nefrologia. E aí, vamos falar de saúde? Não sai daí que o nosso programa começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao viverbem.com, podcast semanal sobre saúde, produzido pela Diretoria de Comunicação da UFMA, com o apoio do Hospital Universitário. O viverbem.com é apresentado pelos jornalistas Felipe Reis e Daniela Saraiva, sempre com a participação de um profissional de saúde. viverbem.com, sua saúde em sintonia. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à primeira edição do viverbem.com, Sua Saúde em Sintonia. Eu sou Felipe Reis e vou te fazer companhia nesta conversa junto com a minha amiga Daniela Saraiva. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Felipe. Você conhece o sistema urinário? Sabe os problemas que ele pode apresentar? Conhece os cuidados que se deve ter com essa parte importantíssima do seu organismo? A nefrologia é o campo da medicina que se dedica aos diagnósticos e tratamentos clínicos deste sistema. Para saber mais sobre este assunto, vamos ouvir agora a reportagem da Daniela Saraiva e logo depois conversar com o médico especialista. Sendo parte da Universidade Federal do Maranhão e visto como um dos melhores centros de ensino e pesquisa para a formação de profissionais, o Hospital Universitário é referência em várias áreas da saúde aqui no estado. Dentre muitas as especialidades do hospital, destaque para a unidade de nefrologia, uma das mais preparadas da região norte e nordeste para o tratamento dos rins. E quando se fala em acompanhamento, o paciente é recebido e acolhido de forma especial, para que se sinta mais confortável possível e que o tratamento flua com tranquilidade. A artesã Silvana Carvalho, de 55 anos, natural de Pinheiro, recém-transplantada, conta satisfeita como tem sido o acolhimento dela no HU. O acolhimento aqui é muito bom mesmo e eu gostei demais. Eu me sinto em casa, me sinto como se eu estivesse no meio dos meus, porque são todos amigos, são todos companheiros, são parceiros, são preocupados com a gente, são interessados em cuidar da gente e é uma família aqui. Com estrutura de alto nível e realizando procedimentos de alta complexidade, o Hospital Universitário dispõe de uma equipe multiprofissional composta por especialistas nas áreas de nefrologia, cardiologia, cirurgia bariátrica e muitas outras. Gisele Pereira, assistente social, fala como funciona o acompanhamento e como os pacientes que procuram por cuidados no setor de nefrologia do HU são recebidos. A pessoa que é atendida aqui no Hospital Universitário pela nefrologia pode ser atendida de duas formas. Uma pelo ambulatório, que é o Centro de Prevenção de Doenças Renais, que funciona um prédio aqui anexo, que lá tem uma equipe também multiprofissional, né? Tem médicos, enfermeiros, assistente social, tem psicólogo, nutricionista, tem odontólogo e tem também o educador físico. Além de técnicos, né, e auxiliares de enfermagem, que é a equipe que atende o Centro de Prevenção, que é o ambulatório. Aqui, que é a parte da hemodiálise, também nós somos uma equipe multiprofissional. Somos médicos, enfermeiros especialistas, né? Assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, odontólogos, terapeutas ocupacionais e também educadores físicos, além de toda a equipe de enfermagem, né, formada pelos técnicos e a equipe administrativa. Então, na verdade, é um conjunto de vários profissionais. Todo usuário que é atendido aqui, ele passa por todos esses profissionais e o serviço é composto por todo mundo que atende, desde a recepção até a equipe de higienização e toda a equipe técnica que oferece diretamente o serviço. Segundo dados, a doença renal crônica é reconhecida como um dos maiores problemas de saúde pública, com cerca de 750 milhões de pessoas no mundo sofrendo com o caso. Em termos de nefrologia aqui no Maranhão, o Hospital Universitário possui reconhecimento nacional pelo Ministério da Educação e Ministério da Saúde. De modo multiprofissional, a unidade de nefrologia coordena atividades como exibição de filmes, bingo
bingos e festas comemorativas. Outro importante programa é o ABC Nefro, executado em parceria com a Secretaria de Educação de São Luís para público adulto e infantil. Para assistente social, saúde não significa apenas a falta de doença, mas sim uma série de outros fatores que contribuem para a qualidade de vida do usuário do hospital universitário. É uma forma de garantir a qualidade de vida para ele também. A gente sempre tem essa preocupação de não focar só, porque eu faço hemodiálise também, a vida acabou. Não é isso, né? A gente tem que preparar essa pessoa para enxergar outras possibilidades. Não vamos focar na dor, mas vamos fazer outras atividades, né? Existem atividades educativas justamente com essa intenção. Não vamos focar só na dor, só no lado ruim do tratamento, mas existe também essa oportunidade. Fora desse ambiente de dor, e a gente já levou para passear, já levamos ao cinema, já levamos ao teatro. A paciente Silvana Carvalho, agora com novo rim, relata com alegria seus planos e perspectivas de vida daqui para frente. Eu espero melhor agora, é cuidar, porque o tratamento, ele requer muito cuidado. Tem todo um cuidado específico mesmo, com a alimentação, com higiene, com a medicação na hora certa, porque o órgão que está em mim não é meu, de outra pessoa, né? Então pode rejeitar. Então eu tenho que ter todo o cuidado possível. Ir no banheiro, lavar as mãos, lavar as frutas, colocar na água de água sanitária, escorrer água do feijão, e todo esse procedimento eu tenho que nunca esquecer, não é? E eu vou continuar a minha vida. Agora eu posso viajar, coisas que faz 11 anos que eu não fazia. Posso beber 1 litro d'água, coisas que eu não bebia nem um copo. E eu só espero o melhor para a minha vida. Mas isso vai depender de mim. E eu estou disposta a fazer. Para saber mais sobre os serviços oferecidos pela Unidade de Nefrologia e sobre o Hospital Universitário, basta acessar o site ebser.gov.br/web/HU-UFMA. Esta primeira edição do ViverBem.com trata sobre nefrologia. Estamos aqui com o médico mestre em Ciências da Saúde, especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e chefe da unidade de rim do Hospital Universitário, Dr. Diego Brito. Muito obrigada por estar aqui conosco e ceder parte do seu tempo para esta conversa tão importante, doutor. Eu agradeço a oportunidade aqui de estar esclarecendo as informações sobre a nossa especialidade e o funcionamento da nossa unidade no Hospital Universitário. Então, doutor Diego, nós ouvimos a reportagem e ouvimos o trabalho que o Hospital Universitário tem feito com relação à nefrologia. Você poderia nos explicar de forma detalhada como esse trabalho tem se desenvolvido? Então, hoje a unidade de rim, onde funciona o serviço de nefrologia do Hospital Universitário, ela oferece para a população do estado, não só da cidade de São Luís, mas todo o estado do Maranhão, uma série de ações e de serviços relacionados ao tratamento das doenças renais. Então, nós temos desde o atendimento ambulatorial. Hoje nós temos um centro de referência que ele foi um dos primeiros a ser implantado em todo o país, que é o Centro de Prevenção de Doenças Renais, onde basicamente são realizados atendimentos ambulatoriais da especialidade, E aí nesse centro é feito não só a prevenção e o tratamento conservador da doença renal crônica, mas também é feito o atendimento de hipertensão, das nefrites, das glomerulonefrites, a triagem das doenças renais, doenças císticas, tratamento e diagnóstico e tratamento de infecção urinária, entre outras patologias. Além do Centro de Prevenção de Doenças Renais, nós ainda contamos com o serviço de terapia renal substitutiva, na unidade de hemodiálise, que atende 130 pacientes, dos quais 19 são crianças, que é uma demanda recente aqui do nosso estado, que tem crescido muito o caso de crianças com necessidade de tratamento dialítico. E existe ainda um outro serviço que, na verdade, é ligado à unidade de transplante, que é a terapia renal substitutiva na modalidade de transplante, que é feito pela unidade de transplante, não unidade de rim, mas também que compõe esse arsenal de tratamentos que a nefrologia do Hospital Universitário dispõe para a população. Doutor, nós vimos que o trabalho do HU contempla todas as idades, mas existe alguma idade específica em que o tratamento precisa ser intensificado?
Olha, a doença renal ela não escolhe idade, ela não escolhe sexo, não escolhe cor, né? Apesar de existir a prevalência em algumas raças, por exemplo, a raça negra, ela tem a prevalência é um pouco maior de doença renal. Hoje em dia nós temos crianças acompanhadas pelo serviço de nefropediatria que vão de meses de vida e até pessoas da nefrologia. Nós temos também um ambulatório de nefrogeriatria no centro de prevenção que acompanha pacientes com mais de 100 anos de idade. Então a doença ela acomete qualquer idade, mas claro que existe uma prevalência maior. Quando a gente fala em prevalência em saúde pública, a gente acaba reforçando que, por exemplo, hoje a faixa etária dos idosos, aquelas pessoas com mais de 60 anos, hoje já é um grupo de risco dos mais importantes para aquelas pessoas desenvolverem doença renal crônica. Porque a gente sabe que a partir dos 40 anos, normalmente, os rins começam a envelhecer. E o sinal do envelhecimento renal é a perda de filtração do glomérulo. Então, a partir dos 40 anos, nós começamos a perder 1% de filtração a cada ano de vida. Isso se reflete a 1 ml de sangue que deixa ser filtrado a cada ano que passa. Então, por exemplo, o nosso rim ele filtra de 90 a 120 ml de sangue por minuto. E aí, a partir dos 40 anos, ele começa a perder isso aí. Tá? Então, por exemplo, um indivíduo de 70 anos é esperado que ele já tenha perdido em torno de 30% do seu funcionamento. E, claro, se ele tiver algum outro fator de risco, se é um hipertenso, é um diabético, faz uso de medicamentos, né, por conta própria, principalmente daquelas classes que são mais nefrotóxicas, e aí a gente coloca os anti-inflamatórios em primeiro lugar, né, seguido de alguns antibióticos e alguns protetores de estômago que as pessoas costumam usar de forma indiscriminada diariamente, principalmente daquela classe do omeprazol e a família do omeprazol. Né? Então, esses medicamentos eles são nefrotóxicos, eles causam mal para o rim, fazem mal para o rim. E as pessoas idosas, como elas já vêm perdendo ao longo do tempo por conta da idade e funcionamento do órgão, o órgão ele é menos adaptado às alterações quando elas têm contato. Por exemplo, não precisa ser só medicação. O idoso ele desidrata mais, ele tem diarreia, ele sofre mais com desidratação, ele tem as complicações cardiovasculares. Então, se eu fosse citar um grupo, como eu falei no início, então qualquer pessoa de qualquer idade pode ter doença renal. Claro que o perfil epidemiológico ele muda de acordo com a idade. Por exemplo, as crianças, se nós formos pegar a faixa etária pediátrica, é mais comum que essas crianças elas adoeçam do rim por conta de má formação genética, né? Nasce com alteração do trato urinário e aí isso vai comprometer o funcionamento do órgão. As pessoas jovens, né? Mais comum que elas tenham nefrites ou que elas sejam vítimas de algum acidente, façam um quadro de insuficiência renal aguda e isso não reverta completamente e elas fiquem com algum grau de disfunção renal. E adultos e idosos, mais a progressão da própria doença por conta da associação com as doenças crônicas não degenerativas, principalmente hipertensão e diabetes. Mas se a gente for frisar realmente uma faixa etária, eu gostaria de frisar a faixa etária dos idosos, que realmente esses são menos adaptados às alterações e têm uma prevalência maior de doença renal crônica, principalmente a crônica. Você está ouvindo viverbem.com, sua saúde em sintonia. Muito bem, esse é o viverbem.com e nós estamos conversando sobre nefrologia com o médico mestre em ciências da saúde e especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, Dr. Diego Brito. Então, doutor, nós ouvimos a reportagem anteriormente e conhecemos o caso da Silvana, que passou por quase todos os setores do hospital universitário, e ela falou sobre a acolhida que recebeu a partir do multiprofissionalismo que encontrou na equipe. Esse é um reflexo que pode ser sentido por todos os pacientes que passarem pelo hospital universitário? Então, o caso da Silvana é um caso clássico que hoje o hospital universitário, né, em relação ao tratamento das doenças renais, ela consegue fazer todo esse acompanhamento desde o seu diagnóstico até o transplante sem que o paciente ele precise se ausentar do estado. Então, mostrando a suficiência que hoje o serviço conseguiu atender, né, dentro do hospital como uma forma de ofertar um tratamento de qualidade para toda a população do estado. Então, hoje nós temos essa capacidade de fazer o diagnóstico, fazer o acompanhamento ambulatorial, né?
fazer inclusive um diagnóstico precoce, quando esse paciente ele chega nos estágios iniciais da doença, retardar a progressão dessa doença com orientações de equipe multiprofissional, não só orientação médica, com uso de medicamentos, mas também com acompanhamento nutricional, equipe de enfermagem, psicologia, serviço social, entre outras, isso no centro de prevenção. É importante dizer que, por exemplo, hoje o paciente ele vai numa consulta no centro de prevenção, no mesmo dia ele consegue passar, dependendo da sua necessidade, ele consegue passar por todos esses profissionais. Então, hoje nós podemos começar esse tratamento precoce, retardar a progressão da doença. Quando essa doença ela avança, né, hoje o hospital ele tem a disponibilidade ele tem um serviço de hemodiálise, apesar de hoje as vagas estarem todas ocupadas, mas, por exemplo, muitos dos pacientes que hoje estão conosco aqui fazendo hemodiálise, eles foram pacientes que foram anos atrás acompanhados no ambulatório. E os pacientes também, eles podem, sem precisar sair do estado, eles podem ser acompanhados, passar pelo todo o protocolo pré-transplante, e a partir do momento que o órgão é disponibilizado, ou por um parente, um doador vivo, ou por uma oferta de família, no caso de doador falecido, ele pode ser transplantado dentro do hospital e acompanhado no pós-transplante pela equipe da unidade de transplantes, que também é formada por nefrologistas. Doutor, na reportagem nós ouvimos também o número de 850 milhões de pessoas com problemas renais e muitos desses problemas crônicos. Existe um porquê para essa quantidade? E quem sabe uma possibilidade de redução desse número assustador? Realmente é um número muito grande que assusta, né? Quando a gente escuta pela primeira vez, a gente não tem ideia. O grande problema da doença renal crônica é que ela é assintomática, na maior parte de sua evolução. A doença renal crônica ela tem 5 estágios. Estágio 1, estágio inicial, é aquela pessoa que tem função renal normal, mas ela já tem um problema crônico no rim, ela tem uma proteinúria, perda de proteína pelo rim, ela tem uma perda de sangue pelo rim que não consegue detectar, só através de exames. Aí essa doença ela progride estágio 2, estágio 3, que é dividido em 3A, 3B, estágio 4, estágio 5. Sendo que o estágio 1 é o de melhor filtração do rim e o estágio 5 é o último estágio em que o rim está filtrando menos de 15%. Esse número de 850 milhões é uma estimativa. Se acredita que 10% da população mundial seja portadora de algum desses estágios de doença renal. Só que, como eu falei, a doença renal ela é assintomática e vai dar sintomas geralmente quando ele está lá no estágio 4, quando a filtração cai de 30, ou já no estágio 5, quando o paciente ele já começa a ter sintomas graves da doença renal, pelo acúmulo de toxinas no sangue, pelo acúmulo de sal e água, o paciente fica hipertenso, começa a ficar inchado, que é o edema, ele começa a ter náuseas, vômitos, alteração neurológica. Isso aí, geralmente, esse diagnóstico ele tem sido feito nas unidades de urgência, tá? E aí o paciente ele já chega numa situação de precisar iniciar o tratamento dialítico. Mas a gente não fala só desses pacientes quando a gente fala de doença renal, apesar de eles se apresentarem como a ponta do iceberg, que é aquilo que a gente consegue observar, porque é aquele que tem sintoma, é aquele que passa mal, é aquele que procura o médico, é aquele que vai, por exemplo, no outro especialista, vou procurar um hematologista porque eu estou com uma anemia que eu não consigo diagnosticar, eu vou procurar um gastro porque eu estou com náusea, vômito, não estou conseguindo me alimentar, perda de apetite. E, na verdade, quando vai procurar esse outro especialista, acaba descobrindo, através dos exames laboratoriais, que o problema é renal. Os exames que avaliam o funcionamento dos rins estão alterados. E aí a gente destaca principalmente a creatinina, que é o nosso principal marcador laboratorial para fazer o diagnóstico das doenças renais. E aí essas pessoas vêm, fazem um diagnóstico. Quando consegue fazer um diagnóstico mais precoce, a gente consegue fazer o acompanhamento, fazer a prevenção de que essa doença ela não progrida tão rápido. Apesar da progressão ela ser inevitável por conta da idade, aquilo que a gente já conversou antes, a gente perde função e aí a gente, no tratamento conservador, a gente tenta o que for possível, a gente afastar de fator de progressão, a gente afasta, que é a anemia, que é a acidez do sangue,
né? A questão da dieta, do excesso de proteína da dieta, controle da perda de proteína na urina. Então isso a gente consegue com tratamento reduzir e para poder diminuir a progressão da doença. Mas outros fatores, a gente não consegue reverter. Por exemplo, a gente não consegue reverter a idade. A gente não consegue curar a hipertensão, mas a gente trata a hipertensão. A gente tem níveis alvos de pressão para que essa pessoa a gente consiga diminuir o risco de progressão. Da mesma forma, o diabetes, nós temos níveis que a gente precisa obter, né, o alvo de controle de glicemia, para que essa pessoa ela não tenha a progressão mais rápida da doença. Então, esse número de 850 milhões, ele engloba pessoas em vários desses estágios que precisam ser diagnosticadas precocemente para que você adote medidas de controle da doença. Isso aí a gente está falando de mundo, mas se a gente for trazer para a nossa realidade, estado do Maranhão, com 7 milhões de pessoas, se a gente for levar isso para o cálculo que a gente tem, os 10%, existem cerca de 700 mil pessoas no estado do Maranhão com algum grau de doença renal. Mas não mais do que 2.000 pessoas, né, rodando aí nessa faixa de 2.000 pessoas, devem estar em tratamento dialítico hoje no estado. 2.000, mas são 700 mil com doença renal. E onde é que estão essas pessoas? Essas pessoas estão por aí, andando na rua, né, sem sintoma, mas com a doença instalada. Por isso que a gente, né, temos a oportunidade de falar com o público, né, nessas campanhas de esclarecimento, a gente sempre coloca o seu check-up anual, peça para o médico que está solicitando seus exames, faça a avaliação do rim. A avaliação da doença renal ela é simples e barata, não onera muito o serviço público, ao contrário do tratamento, que é um tratamento extremamente caro, que passa aí de 3 bilhões de reais, o tratamento com terapia renal substitutiva, o último governo brasileiro. Mas o diagnóstico é um diagnóstico simples. E o acompanhamento, na maioria das vezes, também é um acompanhamento simples, né? Então, dosando uma creatinina no sangue, fazendo um exame simples de urina para pesquisar a presença de sangue e proteína, você consegue fazer um diagnóstico de doença renal, né? E fazer o acompanhamento, claro. Então, isso é o que a gente chama a atenção. É uma doença que ela tem uma grande prevalência, ela tem um impacto negativo, né, tanto financeiro quanto de qualidade de vida para o paciente, e que ela é de fácil diagnóstico, né? Então, é um número que tende a crescer. Claro, se as pessoas, com o aumento da expectativa de vida, com o aumento da prevalência das doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, o aumento da obesidade, a obesidade por si só leva à doença renal, mas também é causa de diabetes, principalmente diabetes tipo 2, que leva à doença renal. Então, o aumento de todos esses fatores tem contribuído para o aumento cada vez mais da prevalência dessa doença. Doutor, ainda nesse cenário de problemas renais, existem métodos naturais a partir de alimentos que as pessoas consomem pensando que fazem bem ou ainda sem saber que podem fazer mal? Como essa relação doenças renais e alimentos naturais nesse âmbito popular se desenvolve? Então, é preciso ter cuidado porque nem tudo que é natural faz bem, né? Então, voltando ao assunto da litíase que a gente acabou de tratar, existe uma planta, né, que é do conhecimento popular, que é a quebra-pedra, né, mas isso já existe comprovação, né? Então, o chá né, dessa planta, ela consegue prevenir, não consegue dissolver a pedra, né, o cálculo, mas consegue prevenir a agregação desses cristais e a formação do cálculo, tá? Isso é um bom exemplo, né, de produto natural atuando a favor do combate das doenças renais. Porém, existem outras situações que não são favoráveis, né? Por exemplo, a carambola. A carambola ela tem uma neurotoxina que é eliminada pelos rins. E aquelas pessoas que têm problema renal, principalmente as que fazem diálise, se elas consumirem, elas podem evoluir a óbito, porque nem a diálise consegue fazer a limpeza do sangue e limpar essa toxina, tá? Então, isso aí, todo paciente que faz diálise é uma das primeiras orientações, justamente a questão de não consumir carambola.
Fora que carambola, ela também tem uma outra substância chamada oxalato, que dependendo da quantidade que a pessoa consome, pode favorecer a formação do cálculo. Assim como, por exemplo, o caju, também é rico em oxalato e dependendo da quantidade do consumo, também pode levar à formação do cálculo renal por oxalato. Inclusive, nós tivemos um caso no transplante renal, foi um caso até publicado, né, numa revista científica internacional, aqui pelo serviço, citando um paciente transplantado que consumiu excesso de caju, tanto no suco quanto a própria fruta, e aí apareceram vários cálculos no rim transplantado, né, vários cristais de oxalato, e foi justamente por conta disso. Isso levou à disfunção do órgão transplantado, mas depois se conseguiu reverter esse caso. Só lembrando que nem tudo que é natural faz bem, tá? É preciso ter orientação antes de utilizar, assim como os produtos farmacêuticos industrializados, a gente precisa ter orientação, que é natural também precisa. Nem tudo tem comprovação. O que tem comprovação foi o que eu já falei anteriormente, que é a quebra-pedra, né? Isso já tem essa confirmação científica desse benefício, porém outros produtos é preciso que seja discutido com o médico que faz o acompanhamento para saber da possibilidade ou não do uso. Agora, voltando ao setor de nefrologia do Hospital Universitário. Nós ouvimos na reportagem sobre o ABC Nefro. Como funciona esse projeto? Esse é um dos projetos desenvolvidos pela unidade de rim que fazem a diferença na vida dos pacientes. Porque claro que nós temos as legislações, aquilo que está previsto em lei, o que nós temos obrigação de fazer, né? Então, de ofertar de tratamento para esses pacientes. Porém, talvez pela presença dessa equipe multiprofissional também, que isso é um diferencial do serviço, a gente sempre busca oferecer não só opções para o tratamento, para que esses pacientes sobrevivam, mas também opções de tratamentos, que a gente pode falar de tratamento, porque tratamento não é só tratar a doença, né, mas também proporcionar o que é principal, que é a qualidade de vida, né? Então, o ABC Nefro, ele é um projeto que ele iniciou em 2013, com a educação de jovens e adultos, porque a maioria dos pacientes que fazem diálise, não só aqui conosco, mas isso é a realidade dos centros de diálise, que a doença renal ela comete mais aquelas pessoas que são menos favorecidas, de assistência à saúde, de assistência à educação, porque aquela pessoa que é mais esclarecida, que tem acesso mais facilitado ao serviço de saúde, ela consegue fazer exames com mais facilidade, né? Ela consegue compreender a importância de fazer um check-up, de procurar um médico uma vez por ano, mas a camada mais desfavorecida da população não tem toda essa facilidade. E quando esse paciente, ele infelizmente faz o diagnóstico, que na maioria das vezes é na porta da urgência, já precisando iniciar a diálise de emergência, ele vem para dar continuidade ao seu tratamento. Quando ele chega, às vezes ele não é nem escolarizado. E com esse projeto foi possível, né, que esses pacientes eles começassem a ser alfabetizados na cadeira da diálise. Então, aquela cadeira de diálise que para alguns representa uma prisão, para esses pacientes ela passou a adquirir um novo significado, né? Então, ali é a oportunidade que eles têm de se libertar de algumas amarras, dessas amarras da não escolaridade, das limitações pela falta de conhecimento. Então, eles são acompanhados tanto pela equipe multiprofissional do hospital, quanto pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Então, naquelas 3-4 horas que eles estão sendo submetidos ao tratamento dialítico, né, que eles poderiam estar ociosos, né, que poderia ser um tempo perdido, não. O tratamento ele é otimizado, aquele tempo é otimizado, porque ele está sendo tratado da doença renal, fazendo hemodiálise, e ao mesmo tempo ele está sendo educado, ele está sendo alfabetizado, ou aqueles que já têm um grau, já são alfabetizados, eles estão no processo de aceleração do aprendizado. E a partir de 2018, com o aumento da demanda de crianças necessitando de tratamento dialítico aqui no hospital,
o projeto ele foi ampliado. Então era só para a educação de jovens e adultos e hoje também já contempla a educação infantil, sendo que recentemente foi feito a assinatura, né, a renovação do convênio com a Secretaria Municipal de Educação, e hoje esse tratamento ele é feito aqui esse acompanhamento é feito aqui durante o tratamento dialítico, e também já foi expandido essa experiência para as crianças que estão internadas no hospital, na unidade materno-infantil, que também é do Hospital Universitário. Então é um projeto que faz toda a diferença, é um projeto que ele é abraçado por todos os profissionais aqui do setor. Nós tivemos também uma boa notícia agora no final do ano, que nós submetemos esse projeto ao Instituto Alcoa, e esse projeto ele recebeu, né, o financiamento para que ele seja expandido. Então, além desse trabalho que já é feito pelas professoras, nós temos a parceria de uma professora aqui da CEMED, que é a professora Margarete, que ela, na sua dissertação de mestrado, ela propôs um aplicativo para ser utilizado para esses pacientes, um aplicativo, né, para ser utilizado no celular, no tablet, como uma ferramenta pedagógica, né? E aí, inclusive, foi um projeto também premiado pela FAPEMA, e aí nós submetemos esse projeto ao Instituto Alcoa, nessa perspectiva de utilização de mídias eletrônicas nesse processo de aprendizagem para esses pacientes, e nós fomos contemplados, e hoje nós vamos comprar tablets, além de outras modificações na unidade para que a gente possa melhorar a classe hospitalar. E aí esse aplicativo da professora vai ser desenvolvido aqui para os pacientes. Então, por conta dessa equipe multiprofissional, por conta do interesse, do engajamento de toda essa equipe, esse projeto ele tem dado certo, e a tendência é que ele possa ser expandido. Então, o hospital, como um hospital universitário, ele também forma recursos humanos. Então, com essas experiências, a gente quer repassar isso aí para o profissional que está sendo formado aqui, para que um dia, quando ele termine a residência, ele possa levar essa experiência para outros serviços e possa expandir essa ideia. Porque a realidade do paciente que está aqui dentro do hospital universitário fazendo diálise é muito parecida com a realidade do paciente que faz diálise em outros centros. Quem sabe que se no futuro a gente não consegue, né, também, claro, em parceria, porque os centros de diálise eles não conseguem sozinhos, né, desenvolver esse projeto, mas claro que em parceria, se a gente conseguisse expandir outras secretarias de outros municípios aí pelo estado, não só aqui no Maranhão, mas em outros estados, se eles conseguissem implantar, ia mudar muito a realidade desses pacientes, ia melhorar com certeza a qualidade de vida deles. Doutor, que bom saber sobre isso. São projetos como esse que fazem o Hospital Universitário ser referência no tratamento em nefrologia. Doutor Diego, muito obrigada por essa conversa e por ter esclarecido para nós e para os nossos ouvintes sobre esse tema de extrema importância para o nosso organismo. Fazendo esses esclarecimentos que são tão importantes para a população, às vezes as pessoas elas precisariam um pouco mais ter contato com essas informações para poder fazer o diagnóstico precoce dessas doenças, evitar as complicações da progressão e do não tratamento adequado. Eu queria lembrar também que no mês de março é comemorado o Dia Mundial do Rim, na segunda quinta-feira. Muitas vezes esse é o único momento que nós temos no ano para fazer a divulgação das doenças renais. Mas nós estamos, claro, sempre à disposição para qualquer momento fazer esses esclarecimentos. E o serviço de nefrologia, ele abraça, né, todos os projetos, todas as parcerias que sejam benéficos, né, para a população, tanto nessa parte de prevenção de doenças renais, quanto experiências em relação ao tratamento da doença. Então, lembrando que nós temos o Centro de Prevenção de Doenças Renais, né, onde as pessoas elas podem ter acesso a atendimento ambulatorial, claro que sendo encaminhadas, como é um serviço especializado, a pessoa passa por um clínico, o clínico pode fazer esse encaminhamento detectando alguma alteração renal. Como eu disse, essa detecção ela é simples,
ela é barata, só com a dosagem da creatinina no sangue, fazendo um exame simples de urina, identificou a presença de sangue ou de proteína, pode ser encaminhada para o prosseguimento da avaliação com o nefrologista. E em dizer que infelizmente hoje, por conta do acesso que é precário ao serviço de saúde, a doença renal ela ainda é uma grande epidemia, quase uma situação de calamidade pública, porque hoje o número de pessoas demandando tratamento de diálise ela é muito, muito superior à demanda. E isso pode ser e se reflete, né, no número de pessoas que hoje estão internadas nas unidades de urgência, aguardando vaga. Existem serviços, claro, sendo abertos, mas lembrando que abrir serviço e vaga de diálise não resolve o problema ele está na prevenção. Então nós temos que massificar essas informações, lembrar para a população que ela solicite na sua próxima consulta. Qualquer médico pode solicitar essa avaliação, mas também pedindo a colaboração para os profissionais de saúde, que você atendendo um paciente hipertenso, diabético, um idoso, um obeso, paciente portador de doença cardíaca, que você acrescente a creatinina nessa avaliação, que se você identificar alguma alteração, você encaminhe para o especialista para que essa pessoa ela possa ter um diagnóstico precoce, que ela possa ser acompanhada de uma forma digna e que ela evite que ela tenha essa progressão acelerada da doença renal, para que a gente não tenha tantos casos de pessoas demandando tratamento nessas unidades de urgência, sobrecarregando os serviços de urgências, por conta de um diagnóstico que não foi feito no tempo oportuno. Muito bem, este é o viverbem.com, um programa que trata sobre saúde, trazendo sempre a presença de um especialista para esclarecer as nossas ideias e tirar nossas dúvidas. Nessa primeira edição, falamos sobre nefrologia com o Dr. Diego Brito, médico, mestre em ciências da saúde, especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e chefe da unidade de rim do Hospital Universitário. Para você que está conosco, muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima edição. Até lá! O viverbem.com tem pauta e edição de Felipe Reis, edição de áudio de Anderson Rodrigues e coordenação de Marcos Belfort. Viverbem.com, sua saúde em sintonia.